A paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Quantos sabem o que é sentir o peso do sofrimento dentro de casa quando parece que as forças vão se acabando? Hoje quero compartilhar o testemunho do grande livramento que o Senhor trouxe à minha família, quebrando correntes que pareciam inquebráveis. Se você já passou por noites de angústia e não via saída, fique comigo até o fim, porque acredito que Deus também pode agir na sua vida. Antes de continuar esse testemunho, quero te convidar a deixar seu pedido de oração nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se para fortalecer essa corrente de fé. Ao final do testemunho, vamos unir nossos corações em oração, apresentando cada vida e cada causa diante do Senhor. Creia, Deus ainda realiza milagres e pode quebrar todo o sofrimento na sua casa também. Desde criança fui ensinada a buscar o Senhor, não somente nos momentos bons, mas principalmente nas horas de angústia. Minha família nunca teve riquezas, mas sempre teve exemplo de humildade, de respeito e a certeza de que só Deus pode suprir toda necessidade. Nos cultos simples da Congregação Cristã no Brasil, aprendi que fé não é palavra bonita, é prática diária, é joelho dobrado, hino cantado, comunhão entre os irmãos e perseverança, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. E foi essa fé que me sustentou quando as correntes do sofrimento apertaram com força sobre minha casa. O meu esposo José sempre foi homem de trabalho, de serviço, daqueles que saem cedo e voltam tarde com mãos calejadas e alma cansada, mas feliz por poder servir a família. Os filhos, bênção que Deus nos deu, sempre participaram dessa rotina de simplicidade e oração. Mas, como acontece com tantos, chegou o tempo da luta. Doença entrou sem aviso, trazendo preocupação, exames caros, noites mal dormidas, e aquela sensação de que as coisas nunca iam melhorar. Todo mundo que passa por prova conhece esse sentimento. A incerteza, o medo do futuro, a tristeza silenciosa que tenta roubar nossa força. Nos meses em que José ficou adoentado, a responsabilidade ficou em minhas mãos. Passei a fazer de tudo para não faltar comida em casa. Lavei roupa para fora, ofereci ajuda na vizinhança, aceitei trabalho extra para garantir o pão de cada dia. Mas não era só o dinheiro. Era o peso do coração, a preocupação com os filhos, o medo de não saber o que seria do amanhã. Os meninos viram, sentiram, sofriam junto mesmo sem entender. O sofrimento não é só físico, ele corrói o emocional, abala a fé, testa até a última esperança. E quem é mãe sabe que enquanto há vida, há clamor por livramento. Nessas noites mais difíceis, dobrei meus joelhos e conversei com Deus. Pedia, Senhor, quebra essas correntes, traga paz para minha casa, restaura a saúde do José, protege meus filhos, não permita que o desânimo vença aqui. O céu parecia não responder, mas eu lembrava dos ensinamentos das reuniões de doutrina, das conversas com as irmãs da obra da piedade, dos cooperadores que vinham nos visitar. Cada versículo lido era alívio. Cada oração com os irmãos era força renovada para seguir. Nunca deixei minha família sem culto. Mesmo cansada, mesmo sem vontade, a obediência me levava adiante. O Senhor falava nos detalhes, uma cesta básica e recebida quando não havia mais nada para comer. Um abraço de irmãos, uma palavra abençoada que chegava como resposta direta às perguntas do meu coração. Como é precioso o valor da irmandade! Maria, irmã da oração, sempre aparecia dizendo, o Senhor não desampara quem confia. Quantas vezes, ouvindo o louvor baixinho na sala, senti Deus renovando a esperança que eu pensava não ter mais. Meus pais, sempre de oração, me ligavam e reforçavam. Confia, filha, a prova é pesada, mas Deus vê tudo. Persevera. E assim fui ensinando meus filhos também. A gratidão, a prática do louvor, o valor da ajuda e do servir. Mariana, a mais velha, aprendeu a orar cedo. Sofia buscava cola nas noites de dor. Paulo ajudava no que podia.
Mesmo entre as correntes da luta, cada gesto deles era para mim um sinal de que Deus estava trabalhando no silêncio. O inimigo tentou. O medo tentou dominar. Veio a tristeza, a sensação de abandono, a vontade de não sair da cama. Dormia chorando, acordava sem saber como enfrentar mais um dia. Mas tudo que aprendi na congregação, tudo que vi minha mãe praticar, tudo que as irmãs ensinaram, me impulsionou a buscar mais de Deus, mesmo sem forças. Palavra, oração, louvor, jejum, comunhão, são estes remédios que sustentaram meu lar quando tudo parecia perdido. Naqueles meses, as correntes do sofrimento estavam visíveis. Financeiramente apertada, marido doente, filhos preocupados, coração em pedaços. Mas nunca perdi de vista que o Senhor prepara livramento nos detalhes. Uma cesta básica entregue por um irmão, uma oração feita em unidade, um hino cantado com sinceridade, são coisas que ninguém compreende totalmente, mas que mudam realidades dentro do lar. A fé não é ausência de dor, é persistência na busca, mesmo quando não se vê resultado imediato. Lembrei dos conselhos do cooperador. Persevere, irmã. Deus está aguardando o momento certo para agir. E foi assim, entre lágrimas, entre cultos feitos em silêncio, entre palavras de consolo recebidas da Irmandade, que minha casa permaneceu de pé. Se você também está enfrentando dias difíceis, peço que não desista. O Senhor vê cada lágrima derramada, cada súplica feita, cada hino entoado em meio ao cansaço. Nossa fé, aprendida e cultivada na congregação cristã no Brasil, não é decorativa, ela é prática, é apoio, é socorro bem presente nas horas de angústia. Esse é o testemunho que compartilho para edificar, servir e fortalecer quem precisar. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as correntes do sofrimento apertam, a mão de Deus alcança, restaura, cura, livra, transforma e traz paz onde só havia dor. E lembre-se, antes de encerrar esse testemunho, deixe seu pedido de oração nos comentários, curta, compartilhe e inscreva-se para fortalecer essa corrente de fé. Ao fim, vamos unir nossos corações em oração, apresentando cada vida diante do Senhor. Creia, Deus ainda faz milagres e pode quebrar todo o sofrimento na sua casa também. Meus irmãos, os dias iam passando entre esperança e esforço. A saúde do José parecia uma montanha russa. Algumas manhãs ele acordava um pouco melhor, outras noites vinha febre, dores fortes, aquele cansaço que não passava. Eu via no olhar dele o desejo de se levantar, de voltar a trabalhar, de sentir que ainda era o sustento da casa, mas o corpo já não respondia como antes. A cada consulta médica aumentava a incerteza. Quantas vezes fui sozinha a pé até o posto de saúde buscar resultado de exame, tentando esconder dos filhos a angústia que me acompanhava. Eles perguntavam, "Mãe, vai dar certo?" Eu respondia com um sorriso, mas só Deus sabia como era difícil sustentar a esperança quando a realidade parecia ser só luta. Na vizinhança, todo mundo comentava. Alguns se compadeciam, outros infelizmente se afastavam, mas entre os que ficaram, vi como a verdadeira irmandade nasce no sofrimento. As irmãs da Obra da Piedade passaram a visitar com mais frequência. Era comum baterem na porta trazendo uma palavra, um prato de comida, um copo de leite para as crianças. Às vezes vinham cesta básica quase milagrosa, produto que eu não tinha há semanas. Não eram apenas alimentos, eram sinais de que Deus estava movendo corações, enquanto por acaso ou por intenção, alguém lembrava de nossa necessidade. As noites continuavam longas, o sono nunca era sossegado. Muitas vezes acordava no meio da madrugada, levantava devagar para não assustar José, ia até a cozinha com os pés descalços, sentava na cadeira perto da janela e ficava olhando para o céu, ora silenciosa, sem ruído, só eu e Deus. O pensamento era sempre o mesmo. Meu Senhor,
Não permita que o sofrimento seja eterno. Visita a minha casa, consolida nossas forças, mostra teu poder sobre todo esse cenário difícil. Nessas horas, as lágrimas vinham fáceis, mas também vinha uma paz difícil de explicar. O ar fresco da noite, o clarão da lua, o silêncio que envolvia a casa pareciam transmitir uma certeza. Ainda que demore, o Senhor está trabalhando. Os filhos também sentiam o peso. Mariana começou a ajudar nas tarefas mais cedo. Sofia ficou mais sensível. Paulo procurava animar os irmãos com histórias engraçadas ou brincadeiras. E cada atitude deles era reflexo do ambiente familiar. Vi que sofrimento não tem poder final sobre quem confia e busca a Deus. Pela manhã, fazíamos juntos a oração antes de enfrentar o dia. Cantávamos trechos de hinos conhecidos, pedíamos proteção, agradecíamos pelas pequenas vitórias. Vi que meus filhos cresceram mais fortes do que eu pensava. Aquela fé de criança, pura e natural, era como combustível para seguir adiante. O domingo era sempre especial. Mesmo cansada, me preparava para o culto, arrumava os filhos, buscava a Bíblia já gasta, separava o dinheiro da passagem quando dava e seguíamos juntos. Às vezes íamos a pé, e isso nunca nos incomodou. A conversa no caminho era de esperança, de expectativa por ouvir palavra, de se encontrar com os irmãos. No culto, o cheiro de madeira velha, o brilho dos bancos, o som dos hinos tocados com carinho, tudo isso trazia conforto. O cooperador sempre nos recebia com um sorriso, perguntava se José melhorou, demonstrava interesse verdadeiro. Era nessas reuniões que ouvíamos testemunhos de outros irmãos, histórias de curas, de restauração, de portas abertas no último instante. Cada relato fortalecia ainda mais a convicção de que Deus faz diferente do pensamento do homem. Em casa, depois do culto, o clima mudava. Os meninos ficavam mais alegres, José se acalmava e eu sentia um renovo para enfrentar mais uma semana. A rotina era dura, o dinheiro curto, mas nunca faltou comunhão. Os recitativos das crianças me marcavam. Sabia que a palavra de Deus, plantada cedo, floresce profundo. Vi que as lições aprendidas nos cultos estavam sendo vividas no dia a dia. Dividir o pão, socorrer quem precisa, agradecer nas dificuldades. A cada mês que passava, as contas aumentavam. Eu lutava para manter tudo em ordem, pagava o que dava, renegociava quando possível. A fé era maior que o crédito, mas a preocupação rondava. O medo tentava minar o pouco ânimo que restava. Nessa fase, deixei de lado o orgulho que impede muitos de receber ajuda. Aceitei a ajuda dos irmãos, aceitei conselho, aceitei até silêncio, porque na congregação, aprender a ouvir também é sinal de maturidade espiritual. Entendi mais do que nunca que não estamos sozinhos, que a irmandade é família, que o corpo de Cristo é real e prático no cotidiano. Houve um dia em especial que nunca esqueci. Estava chovendo, o telhado pingando, José com febre alta, as crianças quietas. Naquele momento, fui tomada por um sentimento de aflição tão profundo que só consegui cair de joelhos na cozinha e clamar: Senhor, se não pode tirar todo o sofrimento, ao menos sustenta a nossa fé. Não deixa que falte força para seguir. Poucos minutos depois, bateu alguém na porta. Era irmão da congregação vindo trazer remédio e sopa. Parecia pequeno, mas para nós foi socorro enviado direto do céu. Fui aprendendo a agradecer até por aquilo que não entendia. Ensinei aos filhos a expressar gratidão sempre que alguém ajudasse, a orar pelas irmãs que visitavam, a pedirem entendimento nas provas. José, mesmo debilitado, permaneceu sempre dizendo: mulher, Deus nunca desampara. A vitória vem na hora certa. Essas palavras se tornaram mantra nosso, ecoando nas manhãs e também nas horas de desespero mais profundo.
O cotidiano era feito de pequenos milagres. Uma cesta básica entregue na hora certa, alguém vindo cortar cabelo das crianças sem cobrar nada, remédios doados no posto, luz cortada sendo religada por algum conhecido, louvor entoado na porta só para renovar ânimo. Esses gestos não cabem no raciocínio comum, mas fazem todo sentido para quem conhece a dependência do Senhor. A fé plantada por mães e pais na CCB cresce mesmo nas terras mais secas. Cada vez que dormia, depois de um dia cansativo, sentia que o cansaço não era só do corpo, era do espírito, da luta emocional, do medo que tentava voltar, mesmo quando tudo parecia melhor. O inimigo sussurrava dúvidas, mas eu respondia com oração. A Bíblia nunca saiu da mesa da cozinha. Era fonte de força, de resposta, de consolo. Busquei durante toda a prova nunca sair da presença de Deus. Nunca me isolar da irmandade. Nunca abandonar louvor. Nunca dar espaço ao desânimo definitivo. Nessa longa caminhada, aprendi sobre resiliência espiritual. Não é resistir sozinho. É se deixar fortalecer pelas mãos dos irmãos, pela presença de Deus em detalhes corriqueiros. Vi meus filhos crescerem conscientes do valor de pedir, ajudar, agradecer. A cada fase ruim, uma palavra de ânimo, um louvor inesperado, um gesto de carinho serviam como lenitivo. Entendi que sofrimento, por maior que seja, só serve para mostrar que o milagre vem no tempo do Senhor e que cada corrente rompida é para aumentar a glória dele. Assim seguimos, mês após mês, confiando, perseverando, vivendo cada dia como dá, sem luxo, sem sobras, com luta, mas sempre com fé. O Senhor foi sustentando, colocando pessoas certas, provendo milagres escondidos, restaurando pequenas coisas, renovando graça onde só havia dor. A caminhada dentro da prova seguia longa, meus irmãos. Cada manhã era esperança renovada de que algo mudaria, mas também o enfrentamento dos mesmos desafios. As dores do José persistiam. Os exames nunca vinham com notícia boa, e a cada consulta um novo pedido de remédio caro surgia. Eu sentia que o tempo passava diferente para quem vive na luta. As horas no relógio eram mais pesadas, os dias mais longos. Mas não podia entregar, não podia parar. Quem já dobrou o joelho esperando resposta sabe como é duro insistir quando o céu parece não ouvir. Teve uma noite que não esqueço, dessas em que não tem sono, coração batendo acelerado só de pensar nos boletos e nas febres que teimam em voltar. Levantei devagar para não acordar ninguém. Caminhei até o tanque nos fundos da casa e olhei para o céu quase sem estrelas. Senti um vazio, uma vontade de desistir. Mas ao mesmo tempo fui tomada por uma força para orar. Senhor, visita esta casa, segura minha mão, não me deixa perder a fé. Foram palavras ditas em voz baixa, mas com toda a verdade que existia em mim. Enquanto chorava ali, lembrei de todos os testemunhos que já ouvi na igreja, dos irmãos que esperaram anos até ver a vitória, de mães como eu que clamavam pela família. No cotidiano, a perseverança se fazia rotina. Orava de manhã, agradecia até pelo pouco, lia salmos com as crianças antes de sair para a escola, pedia bênção ao marido antes da refeição, e entre uma tarefa e outra buscava sempre um tempo para interceder. As irmãs da obra da piedade ficaram ainda mais presentes. Algumas vinham só para ouvir, outras traziam louvores e recitativos, e nessas visitas percebi que o maior milagre é quando Deus envia pessoas para dividir o fardo. Muitas vezes não tinham resposta, mas tinham abraço, tinham fé, tinham olhos que entendiam sem julgamentos. Ali, nos encontros simples com os irmãos, vi como a comunhão verdadeira sustenta a alma cansada. Quantas vezes cultos domésticos foram renovação para mim? Bastava reunir os filhos, abrir a Bíblia, entoar louvor e sentir a atmosfera mudar dentro da casa. Mariana gostava de ler recitativos, Sofia se emocionava com cânticos, Paulo perguntava coisas sobre os milagres que Deus já fez,
José, mesmo debilitado, participava e isso dava ânimo a todos nós. Não eram só palavras, eram remédio espiritual, alimento vivo para manter a esperança quando faltava força humana. Tive momentos de fraqueza, claro. Ninguém passa por corrente de sofrimento sem vacilar. Mas a certeza era maior que o medo. Muitas madrugadas, ajoelhada no chão do quarto com a luz do corredor acesa, pedi para Deus mandar resposta. Ore, ore, ore. Ensinamento dos antigos nunca saiu de casa. Mesmo nas dúvidas, nunca deixei de buscar. Senhor, se teu silêncio é ensinamento, me faz entender. Se a vitória demora, me fortalece para não desistir. E percebi que a fé cresce mais no silêncio do que na resposta imediata. A cada culto recebia a palavra direcionada. O cooperador falava sobre perseverança, sobre confiar mesmo quando a prova parecia sem fim. Eu sentia que Deus usava as pregações, os louvores, até os recitativos das crianças para fortalecer minha fé. Olhava para os outros irmãos e via que sofrimentos existem em todo o lar, que todos têm corrente a romper. Deixei de lado qualquer comparação. Meu foco era louvar, viver de oração e confiar no trabalhar de Deus. Passei a jejuar por períodos, algo que aprendi com minha mãe e as irmãs mais velhas. O jejum era feito em silêncio, não para mostrar santidade, mas para colocar a carne em sujeição e ouvir melhor a voz do Espírito de Deus. Cada dia que jejuava, pedia que o Senhor livrasse nossa casa do sofrimento, restaurasse José, colocasse paz no coração dos filhos. Não foi fácil, não vi resultado imediato, mas fui aprendendo que no método do céu tudo tem propósito. Nas semanas de maior desespero, recebi visitas inesperadas. Uma irmã trouxe versículos anotados à mão. Um cooperador veio orar, dizendo que sentiu vontade de nos visitar porque Deus colocou nossa família em sua oração matinal. Teve sábado em que o salão parecia vazio, mas no culto Deus falou tão forte que levei as palavras para casa e repeti para todos ouvirem, mesmo entre lágrimas. Não temas, porque o Senhor está contigo. Cada visita, cada louvor, cada oração coletiva, mesmo breve, foi trunfo contra o desânimo. As crianças cresceram com fé prática. Viram que mesmo sem respostas rápidas, nunca deixei de buscar ou agradecer. Ensinei a não murmurar, a não reclamar, a usar a boca para louvar e abençoar. Cada refeição era agradecida. Cada vez que recebíamos ajuda, era reconhecimento público da graça do Senhor. José, mesmo quase sem forças, elogiava, afirmava: Deus ainda faz milagres, só cabe esperar. O sofrimento trouxe humildade. Aprendi a pedir ajuda, a aceitar conselho, a ouvir os mais experientes. Muitas vezes, lágrimas eram a única oração possível. E Deus respondeu, não do jeito esperado, mas fortalecendo a alma, renovando o ânimo, usando coisas simples, uma mensagem de texto, um louvor mandado para algum irmão, uma visita em momento de desespero, um prato de comida entregue sem aviso. Cresci no sofrimento, amadureci na perseverança e vi meus filhos aprendendo lições que nenhuma escola ensina. As provas nos afastam de alguns, mas unem outros. Vi a força da irmandade, vi o poder da comunhão, vi que testemunho tem valor maior quando é partilhado no tempo certo. Ensinei meus filhos a confiarem, a participarem dos cultos, a não deixarem o sofrimento afastar o louvor da boca. Cada noite ruim era oportunidade para clamar. Cada manhã difícil era motivo para agradecer pelo sustento. No fundo, entendi que as maiores correntes são invisíveis. Tristeza, medo, angústia, insegurança, dúvidas. Mas também aprendi que oração é chave. Fé é espada, louvor é escudo. Os cultos, as reuniões, as visitas, tudo isso foi forjando, dia após dia, um espírito mais firme. O sofrimento parecia infindável, mas Deus trabalhava sem que eu percebesse em cada detalhe. Segui ensinando, orando, confiando. Os dias não melhoraram de uma só vez.
mas notei que fortaleza vinha, que a paz visitava a nossa casa, que a comunhão era renovada pelo Espírito Santo. Nunca mais vi fé como acessório, agora era fundamento, estrutura, base de tudo. Depois de tantos meses perseverando nas orações, mantendo o louvor em meio ao cansaço e ajustando minha vida para que nada faltasse à espiritualidade dos meus filhos, começaram a surgir sinais de mudança que só quem está atento à voz de Deus consegue perceber. O sofrimento não desapareceu de uma hora para outra, mas o Senhor foi trazendo uma presença diferente para dentro do lar. Os dias que pareciam repetidos começaram a ganhar cor nova. Havia uma paz silenciosa entre as dificuldades, como se Deus estivesse preparando o terreno para algo muito maior. Numa manhã fria, acordei antes do sol nascer e senti vontade de orar com o fervor que há muito tempo não sentia. O clima dentro de casa estava mais leve, ainda que o dinheiro fosse pouco e as noites permanecessem inquietas. Olhei para cada filho e vi no rosto deles algo especial, confiança. Vi José arriscando um sorriso cheio de gratidão, mesmo com as marcas da doença estampadas em sua face. Era como se aquela fé que cultivamos em silêncio estivesse finalmente se mostrando eficaz. Um desses dias, recebi visita inesperada do cooperador que, sem saber de nada, trouxe recados de Deus. Irmã, posso orar junto com a família hoje? E ali, ao redor da mesa, oramos todos juntos, cada um pedindo aquilo que mais doía no coração. Foi preciso pouco tempo para perceber que aquela oração era a resposta de pedidos antigos, suplicados em madrugadas de desespero. Ele disse versículos conhecidos, mas usados de forma nova, como se fossem medicina para cada ferida. Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor é quem sustenta teus pés e renova a esperança quando tudo parece perdido. Senti paz. Meus filhos começaram a testemunhar pequenas vitórias. Mariana passou em uma prova difícil, Sofia venceu o pequeno problema de saúde, Paulo se aproximou mais dos cultos, animando todos ao redor. O José, que estava tão abatido, acordou um dia dizendo: mulher, senti que Deus tocou em mim esta noite. A dor diminuiu, acordei diferente, vamos confiar ainda mais. Isso foi ouvido por todos. E naquele momento senti como se as correntes do sofrimento tivessem quebrado parte do peso que nos mantinha presos. A rotina parecia igual, mas o clima mudou. O que era apatia virou ânimo, o desânimo foi substituído por esperança renovada. Passei a abrir a Bíblia toda manhã, ler passagens de vitória, louvar com as crianças antes de sair para compromissos do dia. Os cultos em casa ganharam mais emoção, as visitas de irmãos foram recebidas com mais alegria. Percebi que o verdadeiro milagre é quando Deus começa a restaurar os sentimentos, as pequenas coisas, a fé que sustenta o cotidiano. Passaram-se alguns dias e o José melhorou visivelmente, recuperando parte da força e se esforçando a cada manhã para retomar algumas tarefas. O médico ficou admirado com os resultados dos exames, dizendo que o quadro estava mudando, algo raro e inesperado. Naquele momento, gratidão e alívio invadiram meu peito, mas o temor ao Senhor foi ainda maior. Não era somente cura física que Deus estava operando, era a cura das emoções, do espírito, do medo que nos fazia reféns das circunstâncias. Na vizinhança, todos começaram a perceber. Alguns perguntaram se havíamos mudado de médico, outros se foi algum remédio novo, mas os irmãos da congregação sabiam. Foi Deus que interveio. Os testemunhos de outros lares chegaram como confirmações. Mais famílias começaram a nos procurar para orar juntas, dividir experiências, renovar confiança. Vi que Deus usa um testemunho para multiplicar fé em muitos. As crianças sentiram essa mudança. Mariana ficou mais animada na escola e nos cultos. Sofia, antes abatida, voltou a brincar com alegria. Paulo passou a valorizar pequenos gestos e louvor espontâneo.
os cultos domésticos tornaram-se fonte de comunhão e crescimento. Passei a agradecer em cada oração, não só pelo pão, mas pela saúde, pela paz, pela comunhão entre nós, pela coragem de seguir mesmo quando não havia sinais visíveis de vitória. Durante essa fase, aprendi que correntes não se quebram apenas por força própria. É mão de Deus agindo quando menos esperamos. Muitas vezes o milagre começa pelo coração. Restaura ânimo, renova a esperança, coloca gratidão onde só havia desânimo. Vi que as orações da madrugada nunca foram em vão. Cada lágrima derramada no tanque, cada súplica feita no culto, cada louvor entoado entre sussurros, tudo foi colhido pelo Senhor com carinho. Os irmãos da obra da piedade continuaram presentes, sempre trazendo ânimo, fé, comunhão. Numa dessas visitas, uma irmã disse emocionada: "Vi com meus olhos que Deus trabalha devagar, mas muito profundo. O Senhor faz diferente, e quando chega o livramento não há corrente que resista." Essa frase se tornou o lema da família. José logo repetia: "Deus faz diferente mesmo, nunca é como imaginamos." As dificuldades financeiras continuaram, mas agora já não tinham peso. Aprendi que o maior livramento não é sempre dinheiro ou saúde, mas a presença real de Deus guiando cada decisão. Passei a compartilhar louvor espontâneo com os filhos, a incentivar cada um a fazer leitura bíblica, a valorizar o tempo juntos. O sofrimento não sumiu, mas perdeu o poder de nos aprisionar. As correntes quebradas representavam restauração, unidade, alegria em meio ao sacrifício. A cada manhã, o ambiente espiritual da casa era diferente. Louvores tocavam mais alto, as orações eram mais sinceras, o coração mais leve. Passei a visitar outros irmãos também enfrentando correntes difíceis, compartilhando palavras de ânimo, dividindo as bênçãos recebidas. Aprendi que testemunho repartido é testemunho multiplicado. Cada vez que contava a nossa vitória, outro recebia a força para perseverar. Os irmãos da obra da piedade continuaram presentes, sempre trazendo ânimo, fé, comunhão. Numa dessas visitas, uma irmã disse emocionada: "Vi com meus olhos que Deus trabalha devagar, mas muito profundo. O Senhor faz diferente, e quando chega o livramento não há corrente que resista." Essa frase se tornou o lema da família. José logo repetia: "Deus faz diferente mesmo, nunca é como imaginamos." As dificuldades financeiras continuaram, mas agora já não tinham peso. Aprendi que o maior livramento não é sempre dinheiro ou saúde, mas a presença real de Deus guiando cada decisão. Passei a compartilhar louvor espontâneo com os filhos, a incentivar cada um a fazer leitura bíblica, a valorizar o tempo juntos. O sofrimento não sumiu, mas perdeu o poder de nos aprisionar. As correntes quebradas representavam restauração, unidade, alegria em meio ao sacrifício. A cada manhã, o ambiente espiritual da casa era diferente. Louvores tocavam mais alto, as orações eram mais sinceras, o coração mais leve. Passei a visitar outros irmãos também enfrentando correntes difíceis, compartilhando palavras de ânimo, dividindo as bênçãos recebidas. Aprendi que testemunho repartido é testemunho multiplicado. Cada vez que contava a nossa vitória, outro recebia a força para perseverar. Os irmãos da obra da piedade continuaram presentes, sempre trazendo ânimo, fé, comunhão. Numa dessas visitas, uma irmã disse emocionada: "Vi com meus olhos que Deus trabalha devagar, mas muito profundo. O Senhor faz diferente, e quando chega o livramento não há corrente que resista." Essa frase se tornou o lema da família. José logo repetia: "Deus faz diferente mesmo, nunca é como imaginamos." As dificuldades financeiras continuaram, mas agora já não tinham peso. Aprendi que o maior livramento não é sempre dinheiro ou saúde, mas a presença real de Deus guiando cada decisão.
Passei a compartilhar louvor espontâneo com os filhos, a incentivar cada um a fazer leitura bíblica, a valorizar o tempo juntos. O sofrimento não sumiu, mas perdeu o poder de nos aprisionar. As correntes quebradas representavam restauração, unidade, alegria em meio ao sacrifício. A cada manhã, o ambiente espiritual da casa era diferente. Louvores tocavam mais alto, as orações eram mais sinceras, o coração mais leve. Passei a visitar outros irmãos também enfrentando correntes difíceis, compartilhando palavras de ânimo, dividindo as bênçãos recebidas. Aprendi que testemunho repartido é testemunho multiplicado. Cada vez que contava a nossa vitória, outro recebia a força para perseverar. Ensinei aos filhos que orar pelo próximo transforma também a nossa perspectiva e que a solidariedade cristã passa pelo joelho dobrado e pela mão estendida. José, cada vez mais fortalecido pelo Espírito Santo, passou a interceder por colegas de trabalho e vizinhos em luta. Vi meus filhos crescerem de outra forma, mais comprometidos, mais compassivos, conscientes do valor de sustentar outros na fé. Os cultos da congregação continuaram fonte de renovo. Nas reuniões, sempre escutava testemunhos de famílias que, muito além das provas, experimentaram a fidelidade de Deus. E cada novo milagre relatado era a confirmação de que o Senhor não tem limites. Louvor entoado em unidade, oração feita por toda a Irmandade, visita do ministério trazendo recado especial, tudo isso reforçou em nós aquela certeza de que o sofrimento é passageiro, mas a glória do Senhor permanece e eterna. O tempo passou, as correntes quebradas viraram lembrança viva de superação. As feridas cicatrizaram e o que ficou foi aprendizado profundo. Os dias de luta trouxeram raízes mais fundas de fé. Cada dificuldade foi forjando em nós perseverança, humildade, gratidão diária. Passei a ver as falhas e limitações com outros olhos. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum desânimo merece morada fixa, pois o Senhor visita os lares e renova todas as coisas. O testemunho de livramento ganhou espaço na congregação, sendo ocasionalmente citado nos cultos, compartilhado entre irmãos mais novos, encorajando quem chega com o coração cansado. Sempre ensinei meus filhos, nunca se envergonhem de contar milagres. O Senhor é digno de toda a honra e a glória pertence unicamente a Ele. Recebi mensagem de pessoas de outras cidades pedindo oração, compartilhando provas semelhantes, e cada conversa era novo motivo para exaltar o nome do Senhor. Contei mais de uma vez essa experiência para outras famílias, e sempre reforçava, não importa o tamanho da corrente, para Deus nada é impossível. Agradeci ao Senhor, pedi que jamais permitisse que caíssemos em ingratidão. Disse para os meus, tudo o que vivemos serve para que outros recebam força. Se o testemunho abençoa alguém, tudo valeu a pena. O ambiente da casa mudou desde aquele livramento. Notei que em momentos de aflição, antes mesmo das lágrimas descerem, vinha à memória o agir de Deus. A esperança virou reflexo. A gratidão tornou-se rotina. Os pedidos agora eram sempre acompanhados de louvor antecipado. Os cultos domésticos tornaram-se verdadeiros altares, onde cada membro da família participava, cada um contava seus sentimentos, cada pedido era intercessão sincera. A cada visita ao salão, sentia a comunhão mais profunda. Os irmãos me abraçavam, diziam que oraram por nossa família. Alguns contavam que esperaram a resposta junto conosco. Vi que a vitória não foi só nossa, mas de todos que creram, que sustentaram nossa causa diante do Senhor. Quantos, mesmo sem saber detalhes, intercederam? Tudo isso é testemunho vivo do poder da oração coletiva. Não é só um costume, é arma poderosa, é chave que destranca milagres invisíveis. Feito esse ciclo de bênçãos, sinto que nada é mais importante do que continuar firme na fé,
alimentando o amor ao próximo, cultivando comunhão, multiplicando testemunhos. Os filhos cresceram com valores eternos. José aprendeu a paciência verdadeira, e eu tenho certeza de que não há sofrimento com força irremediável para quem confia. O Senhor é fiel em todo o tempo. Por fim, quero encerrar este testemunho convidando todos que ouviram até aqui a se unir em oração. Dobremos juntos nosso coração diante de Deus, apresentando cada causa, cada lar, cada dor, cada corrente que ainda permanece em algum lugar do seu cotidiano. Creia, se o Senhor trouxe livramento aqui, pode trazer aí também, porque milagres não têm endereço fixo, têm destino certo, o coração que confia. Vamos orar juntos? Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, te agradeço por cada irmão e irmã que ouviu este testemunho até o final. O Senhor conhece cada lágrima, cada luta que é travada em secreto, cada corrente que aperta, cada aflição que parece sem solução. Te peço em nome de Jesus, visita este lar. Quebra as correntes do sofrimento, cura o enfermo, abre portas na área financeira, restaura os relacionamentos, anima o coração cansado, renova a esperança, multiplica a paz, opera milagres conforme a tua vontade, devolve alegria, faz prosperar a fé, levanta aqueles que caíram. Senhor, abençoa cada pedido de oração deixado nos comentários, alcança cada família representada, dissipa todo desânimo, toda dúvida, toda tristeza. Derrama do teu Espírito Santo, faz da casa desses irmãos um lugar de comunhão, amor, unidade e livramento. Seja glorificado na vida dos teus servos, que o nome de Jesus seja exaltado e que teus milagres se multipliquem por toda a parte. Nós confiamos na tua promessa. Cremos que a última palavra vem do Senhor e declaramos que não há corrente que resista ao poder do teu agir. A paz de Deus permaneça no seu lar, na sua família, em cada detalhe da sua caminhada. Testemunhe, confie, compartilhe. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e envie sua experiência. Vamos continuar fortalecendo essa corrente de fé. Milagres ainda acontecem hoje e o Senhor honra quem permanece fiel. Deus seja louvado por tudo.